Falando um pouquinho do programa em si, mas ainda antes de ir a este programa e a estes resultados, do estudo que foi feito, eu gostava de lançar também algumas ideias sobre isto das microempresas e das pequenas empresas, não é? Normalmente uma microempresa, ela nasce, com emoção, não é? Nasce com alguém que sabe fazer alguma coisa, alguma atividade e que então, decide, fazer disso um negócio, né. Ou seja, forçosamente ou não forçosamente, uma pessoa que tem uma atividade que sabe desenvolver, muito bem, não é forçosamente um empresário ou não é forçosamente um bom empresário, certo? São coisas distintas. Nós podemos ser muito bons, numa determinada atividade, mas quando fazemos disso, um negócio e criamos uma empresa para desenvolver essa atividade, nós podemos não ser o melhor gestor, não é? Só que nas microempresas, normalmente, confunde-se, a pessoa que cria a empresa, não é? O empresário, confunde-se com o gestor, não é? E portanto, muitas vezes, e é muito por isso que surge esta diretiva da União Europeia, muitas vezes, quem é bom a fazer determinada atividade não é necessariamente um bom empresário. E então muitas empresas abrem todos os anos, ok, mas normalmente muitas mais acabam por encerrar as portas. E há um detalhe também interessante que eu gostava de deixar aqui, e é a diferença de olhar para uma empresa e de olhar para um negócio, ah, do povo europeu, por exemplo, dos portugueses em geral e dos brasileiros, não é? Em relação, por exemplo, aos americanos, ou aos anglo-saxónicos, não é? Há uma diferença muito grande da forma de encarar os negócios, de encarar as empresas. Um americano não tem problema nenhum em abrir uma empresa hoje e daqui a 6 meses fechá-la, não é? E não tem problema nenhum se tem uma empresa há 40 anos, que é da família, é familiar, não tem problema de chegar num momento em que diz: "Não, se eu estou a perder dinheiro neste momento, a melhor opção é fechar a empresa". Isto é uma decisão racional, ok? Ao contrário de outras situações em que os americanos não são assim tão racionais, mas esta é uma decisão racional, e que nós vemos muito no mundo anglo-saxónico. Nos países, digamos, latinos, não é? E o Brasil inclui-se aí, Portugal também, há uma dificuldade imensa em fechar empresas. Então, se forem empresas familiares com 20, 30, 40 anos, é muito difícil a tomada de decisão de fechar uma empresa. Mesmo que a empresa já esteja a perder dinheiro há vários anos, que perca dinheiro todos os dias, mas a tomada de decisão, é muito complicada. Existe aí o fator emotivo, não é? Que faz com que nem sempre se tenha uma decisão racional, não é? Portanto, isto é um bocado para diferenciar e um bocado para explicar que grande parte do sentido que a União Europeia colocou nesta diretiva, não é? Tem a ver, de facto, com a possibilidade de criar uma racionalização mais adequada para as microempresas e para as pequenas empresas europeias, ok? Isto uma breve introdução. Ah, opa, vocês continuam a ver a partilha? Sim, sim, Então dá. Sim? estamos, sim. Agora Para mim parou. deixou de aparecer. Para mim deixou de aparecer. Já só um segundo. Ok. Está de novo, não está? Sim, sim. Pronto, então vamos lá. Ah, pronto. Falando um pouquinho então do que é que a diretiva de 2019, a diretiva 1023 de 2019 da União Europeia pretende, não é? Ou seja, o foco principal é que as pequenas e médias empresas criem mecanismos
criem instrumentos, criem indicadores, não é? Que possam antecipar, não é? Que possam prever as crises, não é? Estamos aqui a falar sempre de crises. Uma empresa, quando há muitas formas da empresa entrar em crise, pode ser uma crise meramente financeira, pode ser uma crise produtiva, pode ser uma crise legal, enfim, pode haver vários tipos de problemas que as pequenas empresas têm, mas o que aqui se pretende é criar mecanismos e instrumentos que permita às pequenas empresas poder verificar quando é que começam a entrar em crise. E então criar esses métodos preventivos para. Como é que isto se faz? Obviamente faz-se através de todo o levantamento que foi feito, criar ações de formação dos próprios empresários, não é? Onde lhes permita criar processos dentro da empresa, criar alguns indicadores que eles possam, com alguma facilidade, fazer o controle diário, não é? Diário, semanal, mensal, depende do tipo de indicadores, mas que lhes permita fazer esse controle de como é que está a saúde da empresa. Isto é fundamental fazer, eu diria quase online, não é? Porque quando uma crise se instala, depois hoje em dia, sobretudo hoje em dia, o caminho para a desgraça é muito rápido, não é? Então, a criação destes indicadores e destes processos é fundamental para que qualquer pequena empresa, qualquer pequeno empresário que não tenha condições, por exemplo, de ter um gestor sénior ou assim, possa criar os seus próprios mecanismos e ir controlando isso atempadamente, ok? Estas competências dadas às pequenas empresas, aos empresários, aos gestores destas pequenas empresas, são o principal objetivo deste estudo que a União Europeia desenvolveu, desta diretiva, não é? Criar uma homogeneidade nos processos a nível europeu, e aí claramente dar um cariz mais racional, mais anglo-saxónico, ao controle dos indicadores das empresas, não é? Ou seja, o mais possível sem emoção, não é? Para que permita que os negócios sejam sustentáveis, que os negócios possam, digamos, perpetuar sem grandes oscilações, se possam desenvolver, eh, e criando também, como dizia o nosso amigo Érico antes, né? Eh, as empresas para crescerem, para se desenvolverem, elas têm que investir, ok? Mas como é que eu faço isso? Quando uma empresa nasce e é pequena, existe sempre algum receio, algum medo no início de que, ok, eu vou pagar a um profissional caro, eu vou obter um sistema de informação que seja dispendioso, como é que eu faço o controle da minha operação? Enfim, só que isso é fundamental para que o negócio possa ser sustentável. Bom, mas eu estou a falar muito e eu vou passar um bocadinho aqui mais os slides, porque temos que passar por aqui. Nosso projeto, que foi desenvolvido com mais três países, não é? Tivemos três empresas da Itália, da Espanha e da Bulgária. Foi desenvolvido, como já disse, essencialmente para poder estudar as crises empresariais nas microempresas, para falar um pouco da diretiva e das ações que devem ser colocadas junto das pequenas empresas. Foi feito também, são os tópicos que vamos tratar aqui ao longo da nossa intervenção, entre Ô hoje e Sérgio, quinta-feira. desculpa, não tá em modo Sim? apresentação, tá bem? Tá, Não? não, Ok. não, é só para porque aí tá ficando a tela um pouco pequena para Agora quem, ok, está? agora tá Ok, ótimo, tá sim. está. Ok, ótimo. Pronto, perfeito. Então, esta é a agenda que vamos ter entre hoje e quinta-feira. Nós vamos falar aqui de alguns pontos hoje aqui iniciais, sobretudo da parte das crises empresariais. Eu vou fazer uma introdução, depois vou passar a palavra à Alessandra, a nossa colega, mas tem muito a ver então com estes pontos, não é? Crises empresariais, o que é que são, como é que se podem identificar, quando é que eu estou em crise, não é? Eu, durante a minha vida, de gestor, eu passei por muita empresa que pensava que ganhava dinheiro, onde passava muito dinheiro mensalmente,
mas que no fim do mês, todos os meses perdia dinheiro, não é? Portanto, o facto de circular muito dinheiro nas empresas, nos negócios, não quer dizer que se esteja a ganhar dinheiro, ok? Projeto OITBC. Então vamos lá. Estou aqui a tentar. Pronto, este é um projeto, como eu já disse, feito a quatro mãos, com os nossos colegas italianos, espanhóis e búlgaros, e tem como objetivo Boa tarde, amigo. Tudo principal. bem? Oi, Tudo e bom, meu aí alguém chefe? comigo. O que é que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Eu vi que seria alguma coisa em relação Olha, à eu acho que tem separação, alguém divórcio. O que é que eu posso lhe ajudar? eu acho que tem Catarina, algum vê aí, microfone aí aberto. aberto. Pronto, o objetivo deste projeto europeu é, como já fui referindo, apoiar as micros e as pequenas empresas a entenderem o que é a diretiva, que medidas é que ela traz, como é que elas podem ser úteis para cada uma das empresas e só um minuto, que eu estou aqui com um problema. Só um minuto, por favor. Sim, voltei. Peço desculpa, mas tive aqui um pequeno problema técnico. Vou retirar novamente. Pronto, voltando aqui então àquilo que estávamos a falar. Isso. Portanto, os objetivos são estes que eu estava a referir, e, sobretudo, ao criar este leque de indicadores e este leque de processos dentro das empresas, fazer com que, quando existe algo de alerta, não é? Algum processo, algum indicador que acenda o alerta amarelo, não é? Ainda não é o vermelho, mas o amarelo, isso possa ser um indicador que permita à empresa, a partir de um facto que é negativo, poder ser uma oportunidade de melhoria para a empresa. Pronto, isso é uma coisa que não acontece muito nas micros e nas pequenas empresas, não é? Normalmente, quando se descobre que a situação já está ruim, essa situação já não tem, às vezes, retorno, não é? Mas por isso, aqui, a prevenção de poder prever as crises é fundamental para que se possa atuar em cada situação e, a partir daí, pegar numa situação que está negativa e fazer disso uma alavancagem, uma oportunidade para melhorar a gestão de desempenho das empresas. Portanto, eh, o projeto em si consiste muito nisto, sustentabilidade económica, como já falamos, novas competências também, é muito importante. Às vezes as pequenas empresas, as microempresas pensam que isto não é importante, ou não estão também, não têm grande apetência para, por exemplo, buscar formação, porque entendem sempre que é cara, entendem sempre que é supérflua, não é? Muitas vezes. Mas é um investimento fundamental para ter boas práticas de gestão e para dar sustentabilidade às empresas, ok? Alguma dúvida por parte dos participantes? Alguém quer intervir? Quer acrescentar alguma coisa? Ô Sérgio, você falando Sim. aí, sobre sustentabilidade, né, no tópico anterior, no slide anterior, a gente Uhum, está com um tema agora que está sendo muito falado, né, nas reuniões, que é a parte da inteligência artificial, né. Então, é um tema que, se as empresas realmente, né, não se aterem a esse tema, né, realmente vão ficar um pouco para trás, né, porque a nível mundial tem se falado muito da inteligência artificial. Então, talvez, esse tema seja um tema também muito sustentável hoje para as empresas, porque o que se fazia, né, em coisa de um dia, né, se faz em coisas de um minuto, né, muitas vezes pensar numa ideia, estruturar uma ideia,
Tal. Então, assim, tudo isso são pontos que dentro de mercado, principalmente mercado empresarial e quando se fala, né, de negócios, acompanhar essas evoluções é muito importante, né. Então, muitas vezes o papel hoje, né, tem tomado um outro objetivo, né. Hoje muitas coisas já se faz no digital. E agora já não Hum. é digital, agora é de forma, né, com inteligência artificial, você criar o seu assistente virtual, então isso traz também, né, as empresas estarem atentas ao mercado em si, ao que está se passando, né, o que está se e observar isso, porque traz também para as empresas, né, muito mais sustentabilidade e um É, avanço, né, e estar mais à frente, né. há várias situações que fogem um bocado talvez ao tema de hoje, mas que eu acho que é importante ver. Os casos da inteligência artificial, os casos da internacionalização, da abertura de outros mercados, são caminhos que são para todo o tipo de empresas. Não é só para as grandes empresas, para as médias empresas, né? Nós ainda a semana passada tivemos a felicidade de fazer uma formação no nosso grupo sobre inteligência artificial e de facto os ganhos que hoje se pode ter, não é? A otimização de processos e de tempos na execução de tarefas, no desenvolvimento de materiais, de projetos, isso serve a qualquer um, não é? Serve para as grandes empresas como serve para as pequenas, não é? Agora, acima de tudo, tem que haver uma mentalidade aberta, não é? Abertura para crescer nessas áreas, não é? Eu sou, como sabem, especialista em internacionalização, em abertura de mercados, já passei por muitos países, não é? E eu digo sempre isso, qualquer empresa, seja ela pequena ou grande, hoje em dia tem o mundo aos seus pés, pode fazer negócios em qualquer canto do mundo, não é? Agora, é preciso ter essa noção e é preciso construir as pontes para isso, não é? Mas, claro que sim, a inteligência artificial é um desses casos principais. Crises empresariais, vamos falar de como é que se define, como é que se descobre que a nossa empresa está em crise? Alguém quer dar algumas sugestões sem ver aqui o slide primeiro? Como é que eu consigo vislumbrar a crise na minha microempresa, na minha pequena empresa? Crises financeiras, crises de produção, crises legais. Alguém quer dizer alguma coisa? Acrescentar? Eu tô sentindo que Caetano está querendo falar. Caetano, Eu estou sentindo que ele está querendo falar. pode falar, meu Ele é amigo. uma pessoa que entende muito sobre esse Caetano, assunto. Rude, Núbia. Então aí muita Mas, gente conhece bem estes problemas. olá, Cai boa tarde, boa noite, né, a todos. Hum. Eu acho que uma colega postou alguma coisa, ela sacou rápido aí, eu acho que foi a Karina, alguém assim. Essa questão da redução de clientes, né, da perda de clientes, ou da falta, né, de um programa onde você saiba quantos clientes estão na sua carteira, ou seja, a leitura de como você está prospectando o seu mercado, ou seja, todos dependemos de clientes no nosso negócio. Então, a manutenção dessa carteira, a venda cruzada, o famoso cross-selling, né? Você trazer novos negócios, pensar novos Uhum. produtos. Se não fizer isso, se cair nessa zona de conforto, vai necessariamente gerar uma crise. Esse é um raciocínio que eu tenho. Uhum. Alguém mais? O caso dos clientes que Caetano fala, por exemplo, e isso acontece muito com as pequenas empresas, que é a concentração, por exemplo, do faturamento ou da faturação em poucos clientes. Aliás, eu conheço algumas empresas que têm 2 ou 3 clientes, né? Então, essa concentração, isso é um risco tremendo. Ok, o negócio pode estar muito bem, pode ser muito bom hoje, mas a sustentabilidade de um negócio desses é sempre muito duvidosa, não é? Porque no dia em que um desses clientes sai, aquilo abana por todos os lados, não é? Isso é normal acontecer. Eh, Em termos de quais serão os primeiros sinais de uma potencial crise na empresa?
Serão questões Ô Sérgio, tem aqui financeiras? no chat, tem Será? aqui no chat também que foi colocado, né, é que numa Uhum. pequena empresa é normal só se perceber quando a faturação não atende o que a empresa tem a pagar, né? É realmente no É, fluxo financeiro, né, no caixa, né? quando não há processos instalados, essa é a primeira dor, não é? Epá, estou sem dinheiro para pagar as minhas contas no fim do mês. Pronto, aí é um alerta, né? Pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser, mas esse é um dos primeiros indicadores. Ou então, eu o ano passado vendi 50, este ano só vou vender 30. É um sinal de crise, não é? Posso até estar a ganhar mais com os 30 do que com os 50 que eu vendi o ano passado. Isso é outro, mas é um indicador que, que demonstra que alguma coisa não estará bem, não é? Essa concentração também dos clientes é um fator muito importante e de muito risco. Deve-se, como se costuma dizer, deve-se pôr os ovos em vários cestos, não é? E não apenas num cesto, não é? Porque se o cesto tomba, quebra os ovos todos, não é? Então, tudo isto é possível de gerir-se havendo processos instalados na empresa, havendo um mapa de bordo, um tabuleiro de bordo, com indicadores, que isso aí tem sempre que ser o empresário a definir em conjunto, eventualmente com o apoio de alguém, de um consultor, mas que possa ter um tabuleiro de bordo onde ele acompanha diariamente os principais indicadores. Uhum. Núbia, queres acrescentar alguma coisa? Eu queria trazer, tudo bom, Sérgio? Tudo bom aí para Tudo. todos, né? Boa noite. Tudo. Boa noite. Eu queria trazer uma pergunta, reflexão, uma provocação, né? Uma coisa que me Uhum. ocorreu aqui agora, quando se fala na crise, pequena empresa. Crise numa pequena empresa também pode ser uma crise boa, né? Pode ser aquele momento em que esteja indicando: olha, você tem que crescer, você tem que estruturar seus processos, você tem que ter papéis e Uhum. responsabilidades claros, você tem que ter uma estrutura organizacional definida. O que que você acha disso? A crise como uma oportunidade numa pequena empresa. Não, mas é isso mesmo. Aliás, este projeto tem muito a ver com isso, né? É que com a detecção, mas tem que ser uma detecção precoce, né, das crises, né? É que isso possa servir como uma motivação para a mudança, para a motivação para, claro, criar procedimentos dentro da empresa, criar indicadores que possam ser controlados. Sem dúvida que isso faz sentido e vem muito de encontro com o espírito desta diretiva, né? Mais coisas. Pois. Tem não sei se é uma pergunta, se é um ruído de fundo aí. Bom, crises empresariais. Estes são os vetores principais, não é? Em termos de crises. A parte financeira é aquela que é mais visível, essencialmente quando não há, de facto, um sistema de processos bem instalado. Aquilo que se vê mais facilmente são as partes financeiras, a crise financeira, ou porque falta dinheiro para pagar a fornecedores, ou porque há pouco fluxo de caixa, há uma dívida excessiva, enfim, há incapacidade de obter financiamento. Esta é uma das que se vê mais facilmente. Mas podem ser também questões de mercado, não é? A diminuição de vendas, como falávamos há bocado, de faturação, alteração das preferências de consumidores, perda de clientes para concorrentes, aí há sempre que ver, ok, questões mais ligadas ao produto ou ao serviço, não é? O que é que precisamos de fazer para acompanhar ou para criar coisas novas, não é? Nos nossos produtos ou serviços. Há crises também na parte de produção, não é? Podem ser relacionados com muitas coisas, ou com falta de mão de obra, ou com falta de matéria-prima, não é? Tudo isto são desafios. Olhando assim, de facto, ter uma empresa, ter um negócio, tem desafios interessantes, não é? Depois há a parte legal e regulamentar, não é? Por qualquer motivo, novas exigências para os produtos ou serviços que possamos ter, enfim. E a reputação e a confiança das partes interessadas. Pronto, isto aí já é uma situação que é mais difícil de reverter, não é? Ou seja, isto já vem normalmente em consequência de alguma das outras crises, não é? É quando se perde a confiança dos clientes ou dos investidores, não é?
Isto aqui um bocado, a insolvência normalmente tem sempre por antecipadamente uma crise, não é? Pronto, e aqui temos aqui algumas indicações de que a perturbação temporária devido a desafios financeiros ou operacionais ou estratégicos, né? Pode ser invertida através de ações, lá está aquilo que a Núbia dizia. É importante, muitas vezes, quando conseguimos mapear uma crise atempadamente, esse ser um fator de motivação para alterar as coisas, para organizar melhor as coisas, para procurar outros caminhos, outras saídas. E essa intervenção precoce pode restaurar a estabilidade e evitar a insolvência. E é isso que faz com que uma empresa depois possa ter sustentabilidade e estar muitos anos no mercado, é estar sempre atenta aos pequenos alertas que vão surgindo ao longo dos tempos, não é? A insolvência, aquilo que penso que todos nós saberemos, não é? Uns mais do que outros, não é? Que é o pessoal aqui do jurídico, não é? Que está aqui, mas pronto, a insolvência tem a ver com a incapacidade permanente, é já um resultado que torna muito difícil sair dele, não é? Portanto, é o fim do caminho, não é? Uma capacidade permanente de cumprir as obrigações, consequências jurídicas, processos de falência, liquidação ou reestruturações forçadas. Mas isso temos aí depois a intervenção da nossa colega, que com certeza fará uma melhor explanação desta matéria. Não é? Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre isto e depois vou passar a palavra aí à Alessandra. Mas fazendo um pouco um checklist, digamos assim, mais básico, não é? De situações que nós no dia a dia podemos ter, ou que uma pequena empresa, uma microempresa, tem que estar atenta, não é? E depois, estas são as questões, não é? Mas depois, para isto, tem que criar os tais processos, os tais indicadores que lhe permita chegar às respostas a estas perguntas. Como está a ter dificuldade em pagar aos credores a tempo, não é? Está a ser pressionado pelos credores, efetivamente, as suas dívidas são sustentáveis, tem uma elevada taxa de repassão de pessoal, os ativos da sua empresa estão envelhecidos ou estão obsoletos, está a perder clientes para a concorrência, o que já falamos na concentração, se perdesse o seu principal cliente, a sua empresa ficaria vulnerável. Normalmente aqui a resposta é sim, não é? Agora, tem que ser trabalhado antes disso, não é? Tem que se ter noção sempre disso, por melhor que um cliente seja, a demasiada exposição a esse cliente é sempre um fator de risco elevado, não é? Não é por acaso por exemplo, o mercado segurador, não é? Trabalha muito com esta previsão dos clientes bons, não é? E das concentrações, não é? O cliente pode ser muito bom, mas se em termos de concentração tiver um peso muito elevado, esse cliente muito bom normalmente não é segurável. Isto é uma estratégia das seguradoras, mas, portanto, às vezes não chega a ser bom, às vezes a sua exposição acaba por ser um problema, não é? Bom, Alessandra, estás por aí? Eu vou passar a palavra à Alessandra para prosseguir. Vou aqui deixar-te partilhar. Alessandra, é contigo agora, está bem? Está me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos sim, Alessandra. Então, boa tarde a todos, né? Boa Com tarde. uma grande amiga, estou aqui com vocês, partilhando esse evento, promovendo esse diálogo, né, que são relevantes sobre as questões empresariais. Permita-me apresentar brevemente. Eu sou especialista na área de gestão estratégica empresarial, atuei diretamente na estruturação e desestruturação de algumas indústrias no Brasil e em Portugal. Empresas de diferentes setores, práticas inovadoras para desafios complexos. Com base nessa experiência, sei que qualquer negócio, independente do tamanho que seja, possível, ativo, enfim,
de pequenas e médias empresas enfrentam desafios ainda mais limitados. Recursos, acesso, ferramentas, questão de vida. Então, o nosso objetivo ao longo desse seminário é munir vocês, todos nós, com as ferramentas certas para identificar e prevenir essas crises empresariais e entender os sinais de alerta e construir estratégias práticas de alguns cenários que são previsíveis. Tem alguns exemplos reais, experiências que já tive, então, e explorar para vocês como pode aplicar essas missões no dia a dia. Ô, Alessandra, desculpa, mas a gente não está conseguindo ouvir. Alessandra, desculpa, nós não estamos conseguindo ouvir. Não sei se consegue falar um pouquinho mais alto, mas estamos tendo alguma dificuldade aqui. O pessoal tá falando aqui no chat que não está conseguindo ouvir, está travando. Tem um pouquinho de eco também. Pois é. Se não tiveres, a gente pode tocar por aqui, tá bem? Se não tiveres em condições, tenta só verificar aí, senão a gente toca aqui. É muito eco desse medida. No início, né, dessas discussões de indicadores potenciais, a gente tem em vista, primeiramente, a diminuição das vendas, uma sequência de contratos, como foi dito, os clientes demoram cada vez mais tempo para pagar, então não há como um diálogo entre compras e vendas. Já tem que a parte logística também, a parte gera área de custos, envolvendo toda a estrutura da empresa. Os fornecedores não querem ou não podem continuar a fazer proteções financeiras também. Então, assim, os atrasos de pagamento influenciam drasticamente em todos os aspectos, sendo que médio na hora da indicação financeira. Com isso, uma boa gestão, aplicando o inicial, o custo inicial, gerenciando estoque, gerenciando compras, gerenciando a parte de vendas, tendo uma boa comunicação que consegue alavancar o seu negócio novamente. Mas deve ser feito aos primeiros dias, né? Pode ser parte da essa parte aqui da exploração. Alessandra, nós não estamos conseguindo te escutar direito. Será que tu não consegues falar mais próximo do microfone? Não sei, ou se há mais que um aparelho aí na mesma sala que faça o eco, porque não se está a conseguir ouvir bem, não sei, penso que será geral isto, ou serei só eu. Eu acho que a gente pode tocar então, porque estamos tendo dificuldade realmente com a Alessandra. Então, não há problema, Alessandra. Tocamos por aqui então, não É? Pois é, força, Sérgio. Força, Sérgio. Se ela tirasse o vídeo, de repente ela podia conseguir falar. Pode ser que o som melhore. A conexão. Experimenta então. Experimenta tirar o vídeo, Alessandra, a ver se rola. Se rolar, ótimo. Se não, eu pego aqui, não tem problema. Coisas da tecnologia, né? Vamos lá. Força aí, Alessandra. Vamos explorar algumas ferramentas que a gente tem várias empresas a tornarem possíveis de identificar e explicar essas coisas, especialmente no contexto do pequeno. Continua com o mesmo ruído, Sérgio. Alessandra, eu vou tocar por aqui porque não se está conseguindo ouvir. Não sei se é um problema de internet, se é do teu microfone.
Mas eu vou tocar por aqui então, está bem? Eu acho Alô? que perdemos a conexão com a Alessandra. Uhum. Pronto, Força, Sérgio. tá. Então vamos lá. Estão vendo a minha partilha? Sim, sim. Sim? Uhum. Só não está em modo slide, né? É isso? Exato, exato. Pronto, já aprendi essa, né? Boa, boa. Ok, então voltando aqui ao slide onde tínhamos ficado. Oi? Força, exato. É Força. isso mesmo. Pronto, aqui temos aqui alguns tópicos, não é? Em termos de como identificar as crises, não é? Uma diminuição rápida de vendas, uma perda de contratos importantes, os clientes demoram mais tempo a pagar, isso é preciso estar muito atento a isso, o que é que isso significa ou pode significar, não é? Porque isso aí cria depois uma tensão grande em termos de tesouraria. Quando há questões com os fornecedores, há dificuldades de obter os fornecimentos, quando as empresas começam a criar estoques, não é? E isso acontece muito, sobretudo nas indústrias tradicionais, né? Estamos a falar dos têxteis, dos calçados, né? A empresa vai gerando resultados positivos, mas à custa da criação de um estoque que é valorado de uma forma que não é real, não é? Isso acontece, eu já vi muitos casos, não é, em que a empresa até tinha um balanço bonitinho, não é? Mas a valorização do balanço, dos estoques que estão lá, já não tem nada a ver com o valor real das mercadorias. Então, isso aí é um engano, não é? A empresa vai se mantendo, mas acaba por ser um engano em termos de estabilidade, não é? O atraso no pagamento de serviços essenciais, os relacionamentos com bancos, as dificuldades, não é? Enfim, isso leva a que depois, e sobretudo nas pequenas empresas, onde, mais uma vez eu digo, o empresário se confunde com o gestor, não é? Cada vez isto é uma bola de neve, porque cada vez mais o empresário barra gestor vai tratando destes assuntos que são urgentes, mas não são importantes, não é? Isso desfoca-o do negócio em si, não é? Em termos de mais alguns, em termos de diminuições de receitas, erosão da margem de lucro, estamos a faturar o mesmo, mas estamos com margens mais pequenas, o que é que isso significa? Temos que fazer alguma coisa, não é? Alta rotação de funcionários, diminuição das cotas de mercado, enfim, problemas de gestão de inventário, que era aquilo que também já comentamos, não é? Tudo isto são tópicos, são acontecimentos, não é? Que levam a que se acenda um alerta. Agora, esse alerta só acende de forma efetiva se houver um processo ou um sistema de processos que permita ao empresário estar atento e receber essas informações a tempo útil, em tempo útil, não é? Se eu for verificar isso no final do ano, passou um ano inteiro com estes problemas, um ano inteiro se calhar a perder dinheiro ou a piorar a situação da empresa, e não atuou em tempo útil, não é? Portanto, daí a importância de criar um mapa de indicadores, né, que possa ser gerido, possa ser analisado regularmente, ou mensalmente, ou semanalmente, enfim, que para permitir atuar em tempo útil, ok? Que indicadores poderão ser utilizados? Este do capital líquido negativo, não sei se a maioria das pessoas que está aqui sabe o que isto é, não é? Mas se o capital líquido negativo for negativo, isso significa que os ativos que a empresa tem já não cobrem os passivos que a empresa tem, ou seja, as dívidas em geral. Não é? Quando isso acontece, as coisas já há um desequilíbrio latente e uma possibilidade de chegar à insolvência grande. Não é? Depois outros, o índice de cobertura do serviço de dívida, ou o rácio da cobertura de juros, pronto, são tudo indicadores. Uns são mais importantes para algum tipo de atividades, outros são mais importantes para outro tipo de atividades, mas em cada caso há que desenhar o famoso tabuleiro de bordo, não é? Dependendo da atividade da empresa e dependendo da dimensão da empresa também.
Alguém quer intervir? Ô, Sérgio, eu Oi. estava vendo aqui na telinha, estamos com o Rudy aí. Rudy é um grande gestor, não é? E Uhum. inclusive conhece muito bem o Ainda não o mercado. ouvi hoje. Pois, e conhece muito bem o mercado também brasileiro, né? E outros Sim. países também, que o Rudy não é brasileiro. Na verdade, eu até já considero brasileiro, não é? Mas eu acho que poderia dar um conselho. Estamos com vários também estudantes aqui, universitários também, e pessoas também experientes. Então, ou seja, estamos com pessoas começando a sua carreira, não é, profissional, como estamos com pessoas também que já estão, né, no seu amadurecimento da sua carreira profissional, né? E acho que o Ruth também poderia dar só um conselho aí, né, nesse tema que a gente está abordando, né, pela sua experiência ao longo dos 40 anos, posso dizer? Assim, 40 anos? Pode, pode. Minha Qua- idade está um pouco mais, mas 40 anos Ok, mais no 40 anos de Brasil. experiência, né? Uma pessoa que já Sim. viveu, né, vários processos, né? Então, na sua carreira, e dentro desse tema, talvez pudesse também, né, trazer uma dica importante aí para a gente que estamos aqui nesse seminário, né? Não, não, eu acho que o que o Sérgio está dizendo, esses índices são muito importantes. Minha experiência é que normalmente uma empresa só olha para fluxo de caixa, né, o que também acho que é muito importante. Se o fluxo de caixa não está em ordem, a empresa dificilmente vai crescer, né? Ou depois para uma balança, que muita gente já tem alguma dificuldade para interpretar, e depois, na realidade, não tem tempo para analisar os índices. Né? E esses índices que o Sérgio está mostrando são realmente são muito importantes, e principalmente quando você olha os índices mensalmente ou trimestralmente, para ver realmente se eles estão melhorando ou piorando. Né? Porque isso já vai dar Isso. uma indicação muito boa. Né? Mas eu confesso também que é muito empresário de média e pequena empresa, normalmente não tem olho para isso, confia no seu contador ou contabilista, né, para fazer. Mas contabilista também é sempre pressionado para fechar o balanço, os pagamentos, os impostos, etc. Também não tem tempo para analisar. Então, uma das coisas que eu acho que seria bom como empresário, aprender pelo menos tomar umas 2 horas por mês para tentar fazer esses índices e analisar e tirar as conclusões. Eu acho que se você começa a fazer isso, eu acho que ajudaria muito. Uhum. Sim, eu acho Isso. que realmente é um ponto-chave, né? Porque realmente, se você não consegue controlar, né, e nem gerenciar os índices, né, você acaba não tendo controle da estrutura e você está sempre ocupado, né? E nunca consegue analisar. E quando vai analisar, às vezes já é tarde demais. Então, essa importância realmente de olhar para os números, né? Eu acho que é realmente fundamental. E essa dica aí que o Rudy coloca pelo menos uma vez no mês, passar 2 horas ali para analisar o que é que investiu de tempo aquilo ali, realmente eu acho que é um ponto vital aí no processo de gerenciamento. Este depois é mais importante ainda quando a gente fala de atividades que têm baixas margens de lucro, não é? Ou que têm margens brutas, quero dizer, ou seja, há muitas atividades, estou-me a lembrar, por exemplo, da distribuição alimentar, aquelas grandes empresas que vendem para os supermercados, faturam milhões, não é? Mas normalmente as margens são muito curtas, não é? Se nós vamos analisar só no fim do ano o que é que aconteceu durante o ano inteiro, a probabilidade de termos uma grande surpresa é muito grande, não é? Então é fundamental ir, e depois de cada caso é um caso, obviamente. Os indicadores a escolher para uma empresa podem não ser os mesmos a escolher para outra, não é? Agora, é fundamental termos um mapa de indicadores, um sistema de processos dentro da empresa que nos permita olhar para o negócio. Senão andamos sempre a correr, a tratar das coisas que são urgentes, mas não tratamos daquilo que é importante, não é? E como diz aqui, e muito bem, estes indicadores financeiros são essenciais para avaliar a estabilidade de uma empresa, não é? E para poder detectar precocemente sinais de alerta, não é? Ok? Isto aqui é basicamente a grande motivação
desta diretiva da União Europeia. É ajudar as pequenas, apoiar as pequenas, as microempresas a criar estes mecanismos, a dar-lhes a formação necessária, a criar os processos dentro das microempresas para que não fechem tantas empresas todos os anos, não é? Ok? Porque é que há crises empresariais? Isso aí há muitos motivos, não é? Mas pode resultar de uma combinação de fraquezas internas, quando muitas vezes não há capacidade, seja não há capacidade financeira, não há capacidade em termos de gestão, como de pressões externas, não é? Normalmente o mercado, não é? O que nós vivemos todos com a pandemia, ninguém podia prever isso, mas toda a gente teve que reagir, ou de uma forma ou de outra, a essa situação, não é? A identificação precoce das causas de uma crise é crucial para a aplicação de medidas corretivas eficazes. Isto também já nos estamos a repetir, já foi dito antes. As causas podem ser divididas em duas categorias principais, internas ou externas. Portanto, problemas de gestão ou estruturais, e as externas, o contexto económico e o contexto ambiental, o mercado em si, não é? Causas internas poderá ser uma gestão ineficaz, ou por falta de capacidade de gestão ou de liderança, ou porque não se faz, lá está, o acompanhamento e a análise do negócio adequadamente. Questões organizacionais, poderá haver uma estrutura inadequada, poderemos não ter eventualmente os recursos humanos que precisamos, pode não haver um sistema de processos que permita uma coordenação boa da atividade. O financiamento inadequado, acontece isso também muitas vezes com as pequenas empresas, porque com a dificuldade de obter financiamentos de longo prazo, porque a banca em Portugal e no Brasil é igual ou pior até. A banca de investimento normalmente tem muita dificuldade em fazer financiamentos de longo prazo para as pequenas empresas, então o que é que acontece muitas vezes? A empresa pequena quer fazer um investimento e acaba por fazer isso com um empréstimo, um financiamento de curto prazo. Isso depois vai atrapalhar tudo em termos de fluxos financeiros e serviço de dívida, né? A falta eventualmente de inovação, de não se pensar em coisas novas, de não se adaptar, como falávamos há bocado, por exemplo, do IA, a parte da produção, de falta de atualização de equipamentos, ou falta de atualização também até dos próprios produtos, relações inadequadas com as partes, trabalhadores, portanto, pode haver várias situações. As causas externas, sim. Uhum. Alguém quer intervir? Não. Não, acho que foi um áudio que Não. estava aberto. Ah. Vamos avançar, Sérgio, que estamos já com o horário bem apertado. Pronto, eu vou ser mais rápido. Em termos de causas externas, é o mercado, alterações do mercado, ou alterações de legislação, de regulamentares, ou fatores económicos em termos de uma crise económica global, de inflação, ou falta de matérias-primas, catástrofes naturais, que é uma coisa que felizmente aqui em Portugal e no Brasil não acontece muito, mas há zonas do globo onde isto acontece todos os anos, praticamente. E as questões geopolíticas, que isto sim, afetam-nos um pouco a todos hoje em dia, não é? Gestão de Sérgio, crises só Oi, uma contribuição muito rápida, Nádia, sei do tempo força. apertado. Sim, Recentemente vivemos um apagão, não é? Isso, E eu pude verificar muito rapidamente alguns comportamentos. Um supermercado tinha toda uma estrutura para passar por isso. E empresas menores, né, tiveram que fechar e perder o seu faturamento, o seu resultado daquele dia. Aí é uma série de razões, tá certo? A capacidade de você ter como repor uma energia, ou coisa do gênero, mas o impacto disso no resultado final, né, ali de um mês, porque foram durante horas de um dia, mas isso vai impactar. Certamente o exercício do mês anterior impactou no resultado daquelas empresas, ou para mais ou para menos. Então, esse claro. fator externo, né, imponderado, tá certo? Ele impactou muito fortemente. Então, estou trazendo esse exemplo porque eu pude observar isso num centro comercial, composto de pequenas empresas e de grandes empresas. verdade. É um facto, é um facto. Isto saiu, deixa eu partilhar de novo.
Érico, em 1 minuto você entra, viu, para finalizar aí para gente. Isso, estou fechando aqui. Pronto, em termos da gestão de crises, conseguindo ter os alertas em tempo útil, obviamente que a gente consegue listar os riscos e consegue criar soluções para as situações que nos aparecem, ok? Só que isso tem que ser feito em tempo útil. Se for só no final do ano, não vamos a tempo, não é? Aqui já me antecipei, não é? Mas a resposta rápida é essencial, porque se nós não formos rápidos é uma bola de neve, não é? Quando formos buscar o problema já não conseguimos travá-lo, ok? Gestão de crises empresariais, preparar, detectar, agir e melhorar. Pronto, um bocado o resumo daquilo que a gente já falou. E obviamente que para terminar, tudo aqui é muito importante em termos de liderança, não é? O líder, o empresário, ou o gestor, ou o CEO, mas que normalmente, como eu digo, estamos a falar de micro e pequenas empresas, estamos a falar de situações em que normalmente o empresário se confunde com o gestor, não é? E, portanto, a liderança aqui é fundamental em termos de uma intervenção rápida, de também saber delegar, o que não é fácil nas empresas familiares, não é? De poder ter uma comunicação clara, coerente, mas de manter ao mesmo tempo a calma e a confiança. Isso é fundamental, porque se o empresário começar a puxar os cabelos, a arrancar os cabelos, os funcionários vão fazer o mesmo, não é? Portanto, é muito importante saber estar numa situação de crise, não é? E, sobretudo, acima de tudo, ter uma visão de longo prazo. Ok, estamos em crise hoje, o que é que vamos fazer? Como é que vamos estar amanhã ou depois de amanhã? O que é que vamos fazer e para onde é que queremos ir? Ok? Eu vou encerrar por aqui.